Eu particularmente estou olhando agora bastante para a Caixa Seguridade. Saiu recentemente, né, a gente está aguardando agora a confirmação via RI, né, de que eles estão analisando uma oferta secundária de ações para o enquadramento na regra do novo mercado, que é pelo menos um free float de 20%. Então, quer dizer, muito provavelmente eles vão querer atrair investidor institucional ou investidor profissional. Então, se você se enquadra nessa categoria, é o que a gente está aguardando pelo menos um pouquinho, porque geralmente, nesse tipo de oferta, se a empresa quer atrair uma nova base de investidores, geralmente dá-se um desconto, né, um pouquinho mais atrativo em relação ao preço de tela. Então, estamos aguardando isso acontecer para, quem sabe, o jacaré fechar a boca aí em Caixa de Seguridade. Acho que de coisas um pouquinho mais diferentes, assim, que vem à minha mente, é isso, mas nada que fuja muito da regra de bancos, energia, seguro, saneamento e telecom, assim, são os setores que a gente acompanha com mais profundidade, né. Você Grande parte do nosso trabalho, a gente ama falar isso, é que nós somos redundantes e com orgulho. ama. A gente vai no podcast em 2019, vai em 2024, você vai ver você vai ver a gente falar a mesma coisa, porque é isso que faz essa trajetória de longo prazo que faz você viver de dividendos. A gente gostaria de falar que você vai enriquecer do dia para noite, a gente gostaria de falar que você vai ganhar muito dinheiro em 2, 3 semanas, swing trade, enfim, não é o que vai acontecer, né, não é o que a gente acredita, pelo menos, não foi assim que o AGF nasceu e surgiu, né. Então, o que que eu tô de olho particularmente? Final de ano eu gosto muito de olhar, por exemplo, uma empresa chamada TRPL. Uma empresa maçã de viúva, que o Barsi gosta de falar bastante. É uma empresa, assim, que não tem segredo nenhum, contratos de longuíssimo prazo no setor de transmissão, mas vai pagar provavelmente um dividendo no final do ano, pagou ano passado, provavelmente orbitando na casa dos 8 a 10%. E a gente usufrui, inclusive, de uma estratégia que o Barsi me ensinou há muito tempo, que é o dividendo inteligente. Ou seja, você comprar uma empresa e já receber frutos dela, assim, de maneira bem tranquila, para que você já possa aportar em outra. A transmissão paulista ou EasyTap, escolha qual. Se Exato. você fala transmissão paulista, revela a sua idade, né? Porque É verdade. Revela. eu chamo de transmissão paulista porque me ensinaram que era transmissão paulista, mas depois a colombiana comprou, né? Ah, Mas ela tem uma bela caída, né? Por conta da Eletrobras, daí Exato. criou-se uma oportunidade. Mas é exatamente por isso. E acho que é possível que caia, inclusive, mais, porque, né, a Eletrobras pode desovar um pouco mais. Querendo ou não, ainda tem um contingente bem grande de ações Sim, que ela não conseguiu sim. dar vazão, né. O último lote foi a 23,50. Exato. Dificilmente, se houver uma segunda rodada, o investidor vai estar disposto a pagar mais caro do que antes. Então eu acho que, ao fazer essa oferta incompleta, vamos dizer assim, ela colocou um teto para uma segunda janela de oferta. Então é uma das que eu estou bem lembrada, É, estou aguardando também. essa é boa, porque Ai, a isso Eletrobras vende. estamos na torcida. Mas isso é um negócio legal, porque essa pressão vendedora também traz um negócio muito bacana, que é o aluguel de ações. Então, para nós que não queremos nos desfazer da empresa, muito pelo contrário, a gente quer ser cada vez mais sócio dela, a gente também tem uma segunda renda, que é o aluguel de ações. Então, a gente contribui para que a ação caia ainda mais, porque a gente está fornecendo papéis para que as pessoas vendam, e ao mesmo tempo a gente ganha um dinheirinho além do dividendo em relação a isso. Então, assim, na bolsa isso é fantástico. Assim, claro que o aluguel não é. O Barsi tem pontos que ele defende que eu acho completamente válidos sobre aluguel. Esse é o ponto onde você pode pressionar o preço das ações e ganhar um dinheirinho a mais em função dessa notícia. Isso aconteceu com Taesa também em 2016, que a Semig falou que ia vender, e só pelo fato dela ter falado 20% de aluguel, todo mundo vende. Não vendeu até hoje. Não vendeu até hoje. Balão de Continua ensaio. sendo uma boa empresa. As empresas Balão fazem de ensaio. muito isso também. Exatamente. Apesar de eu achar que existe uma assimetria em Vale, eu não tenho, porque eu dificilmente coloco uma corporation na minha carteira. Quem manda na Vale? Não sei, né, é o conselho. E fica uma guerra, bom, a Previ, agora tem a Cosan, né, enfim, então é um jogo de interesses ali. Eu particularmente prefiro muito mais, e ainda mais se é uma empresa grande desse tamanho, assim, são muitas decisões para se tomar, precisa tomar muito cuidado para você não tornar um negócio extremamente rígido. O comitê que olha o comitê, que vai olhar o outro comitê, e assim, até você tomar uma decisão, sabe, assim, o bonde já passou às vezes. Então tenho dado cada vez mais preferência para empresas que têm dono, por pior que seja o dono, inclusive. Basta você colocar
isso no preço, né? Me leva à Petrobras, né? Eu acho que, assim como o Banco do Brasil, tem muita gente do mercado financeiro mordendo a língua e nesse ano teve que colocar a Petrobras na carteira, porque senão não ia entregar nada além do Ibovespa. Essa é a grande verdade, né? Então, de novo, é sobre você comprar empresas impopulares em momentos impopulares da Bolsa, tá? Agora, acho que é um papel para qualquer um, apesar de ser a de maior peso, um dos maiores pesos no índice, não acho que é para qualquer um. É para quem eu acho que não tem mais coração. Tem que ter estômago. Não, você tem que ter estômago, porque é o seguinte, é muito difícil você conseguir ultrapassar os ruídos, né? Então a gente tem uma mídia que corretamente, né? Todo dia sim, dia não, Petrobras está nos jornais, né? E eu acho que é importante, até pela fase que nós passamos há não muito tempo, né? De corrupção, enfim. Mas, por outro lado, se teve uma coisa positiva disso, é que eu acho que, de fato, mudou-se a cultura da empresa e, assim, o negócio verticalizou, sabe? Assim, a coisa se arraigou, porque não é mais como antes. Hoje você tem a mídia prestando atenção, você tem TCU, você tem vários órgãos do governo, você tem a SEC, você tem a CVM, que imagino que eles devam receber um ofício por dia, se não mais. Lei das estatais. Lei das estatais, que por mais que uma coisinha ou outra tenha sido flexibilizada, assim, quem está em conselho, quem é estatutário, tem a responsabilização do CPF, né? Então, assim, eu já não acho que é mais o cenário que a gente vinha antes. Quando você ultrapassa toda essa camada, você vai para a segunda fase, que é de fato você olhar os fundamentos. Assim, em termos de múltiplo, continua ainda muito barato, né? Sim, vai ter interferência política, sim, vão ter altos e baixos, um dia não vai pagar dividendo, outro dia vai. Então é isso, é para você que tem um pouquinho mais de estômago, né? E você precisa meio que cavar um pouquinho mais ali para você chegar ao que interessa, que é o fundamento. Então, comecei a comprar na pandemia, gosto, não pretendo vender e torço para que o Lula abra a boca pra gente comprar. Porque não é difícil. Não é difícil. Petrobras é uma coisa. Mas, claro, não é comprar a qualquer preço, né? Acho que precisa ter um critério ali. Eu sou bastante criteriosa e vamos ver, né? Mas acho que vai continuar a pagar dividendo, o governo não tem para onde sair, né? Até porque o governo também depende, né? Precisa arrecadar, né? Assim, claro que o que você diz muitas vezes não condiz com o que você está praticando. Então, acho que precisa falar alto, dividendo é um absurdo, vai pagar, não tem muito o que fazer, né? E esse volume de investimentos que foi anunciado, enfim, é um fluxo de caixa muito grande, né? E são decisões de longuíssimo prazo que você toma hoje e vão se concretizar daqui 10 anos. Então, é difícil você ser um grande alocador de caixa também. Então, acho que por todos esses motivos, acho que por um bom tempo, enquanto essa política perdurar, vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendos. Não como em 2022, mas uma pagadora um pouquinho mais perene do que antes. A luta em Petro tem o Vale. Aí os pais deu uma subidinha aí, né? Aí a thumb vai ser aquele Petro versus Vale. Eu acho assim, você pode olhar ações como fotos ou como filmes. A gente gosta de olhar como filmes. E não é modo de dizer, se você pegar os últimos 25 anos de ações como Petro ou Vale, saiu até uma matéria esses dias, foram campeãs mundiais, não foram nacionais, que mais deram retorno para o acionista. Elas estão entre as 20 maiores empresas, junto com o Itaú também. Tem Apple, a primeira, outra mineradora, acho que deu 46% ao ano nos últimos 20 anos. Você vai ter Vale, Petro e Itaú também dando esses bons retornos. Qual que é o problema? É que nesse filme, você tem fotos verdadeiramente tristes, né? Então, você teve, por exemplo, na Vale o desastre de Mariana. Foi lamentável, foi simplesmente lamentável. Brumadinho. Em Petrobras, o episódio de corrupção E quem é que quer comprar nesses momentos? Esse é o ponto, né? Por isso que a gente fala que é comportamental, porque você fala, o fundamento tá lá, só que a empresa não tá valendo nada. E agora? E o sangue frio para você comprar? Então, assim, a pessoa tem que ter um estômago de aço. Então, assim, primeiro de tudo, se você não tem uma carteira previdenciária, na minha visão, acho que na nossa visão, né, Lu, saia dessas empresas relacionadas a commodities, porque elas são muito variáveis. Elas podem diminuir drasticamente seus dividendos, porque elas se movem de acordo com a commodity.
A gente pode falar o que quiser, a gente pode falar o que quiser de Vale ou Petro. Se o minério de ferro subir muito, a Vale vai para cima. Se o minério de ferro cair muito, a Vale vai para baixo. Se você for tendo isso como pano de fundo, se você pegar os fundamentos, a empresa é fantástica, tanto a Vale quanto a Petro, né? Ela é uma corporation, então obviamente você tem que aceitar isso se você quiser entrar na sociedade. No meu caso, eu acredito, passa no meu crivo nesse sentido, porque eu acredito que é uma empresa que ela meio que anda, ela não precisa de muita gente para andar, assim. Ela é tão fantástica e tão fenomenal que ela vai andar de qualquer jeito. Se você for pegar os últimos anos da administração da Vale, eu acho que eles têm sido cirúrgicos, estão recomprando as ações, as próprias ações estão gerando valor acionista com dividendo, com recompra, fizeram uma venda muito bom da Vale Base Metals, assim, num valor que eu acho que até foi um pouco maior do que acho que até eles pensavam. Então, assim, o minério de ferro orbitando nos $100, por exemplo, é uma média. Se você for pegar, eu acompanho o Vale desde 2008. Eu já tive ela na carteira e me arrependi todas as vezes que eu vendi ela, porque eu usei ela como algo que não deveria ser usado. Eu comprei ela para revender, fortificando uma outra empresa previdenciária. E eu parei para perceber, né? Eu percebi que se eu tivesse mantido, isso seria muito mais benéfico para mim no longo prazo. Então, hoje eu trato ela como previdenciária, mas ela não é previdenciária. Assim, ela pode ser considerada previdenciária, mas depende do momento do investidor também, né? Então, o cara está começando agora, talvez não seja previdenciária, não seja para ele. Então, dito isso, eu acho que assim, quem comprou na média, né, nessa média nos últimos, de 2008 a 2024, onde ela oscilou de $40 para $240, o minério de ferro, quem acabou comprando na média, historicamente, fez um bom negócio. Hoje, o preço do minério de ferro, quando a gente está gravando aqui, ele está por volta aí dos $100, 100 e alguma coisa. Então, me parece ser um bom negócio. Agora, se cair pela metade, e pode acontecer, historicamente já aconteceu, a pessoa não vai ter estômago para manter. Então, eu acho que assim é um bom negócio, paga um bom dividendo, embora o fluxo não seja tão grande, acho que ela paga 2 ou 3 vezes ao ano os dividendos, mas a maioria das pessoas não vai ter estômago para uma Petro ou para uma Vale. Então, eu acho que se você não estiver pautado em boas empresas, com bancos, energia, saneamento, seguro, telecom, eu acho que você não está preparado para ter uma Vale. Agora, uma empresa que vocês gostam, mas acham caras. Engie. Não, vai lá, meu. A própria. Engie. Vivo. VEG. 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 VEG é uma empresa que disparou aí. VEG. 25 mil. Nossa. Mas Sabesp. Nossa, Sabesp. tem algumas aí que deram uma descolada. Dá até uma deprê, né? Aí vocês ficam vendo essas boas empresas que não param de subir, né? Mas realmente o preço é a primeira coisa ali, né? O preço importa. O preço importa muito, né? E, de novo, quem sabe, né? Nada sobe indefinidamente, né? Tudo tem também a sua relação preço-valor, né? Quem sabe não deu oportunidade, né? O problema é que eu tenho que pensar 1000 vezes antes de eu colocar um ativo novo na minha carteira. Tem que ser um motivo muito arrebatador, assim. Tem que ser um desconto de preço muito arrebatador. E dificilmente você encontra esse tipo de oportunidade em empresas que são ultra high quality, porque isso negocia com o prêmio. E eu não estou disposta a pagar o prêmio e paciência. Não quer dizer que não exista outras empresas tão boas quanto, ou de boa qualidade, que não estejam passando por um momento diferente. A gente costuma dizer que o mais difícil do buy and hold é o hold, né? Todo mundo espera, muito tranquilo, o hold que... o momento certo, né? Exatamente. A gente tem um público fiel de fundos imobiliários, Sim. né? E um dos principais ativos ali dos fundos é justamente dividendo, né? Sim. O que vocês acham? Como é que vocês veem essa classe de ativos? Olha, eu acho que pode se encaixar. Eu acho que o brasileiro, culturalmente, é um povo que está acostumado a investir em imóveis, né? Vem de uma herança cultural até mais longa, que gosta de comprar terreno, que gosta de comprar casa, construir, vender, enfim. Então, eu acho que por ser um ativo mais familiar, mais fácil de explicar, né? O aluguel é um conceito mais tranquilo do que o dividendo em si, que vem de fluxo de caixa, de uma atividade empresarial. Eu acho que é mais palatável, vamos dizer assim, para você colocar o dedinho na renda variável, tá? A única crítica que eu faço é que eu tenho certeza absoluta que se um dia, regulatoriamente, os fundos imobiliários não pagarem mais mensalmente, essa classe de ativos acabou para as pessoas físicas. Essa é a única crítica que eu faço.
Se você tem fundo imobiliário, vá além. Não pode ser esse o único motivo pelo qual você investe. Da mesma forma em ações. O dividendo não pode ser, sabe assim, tudo pelo dividendo. Você tem que ter ali critérios, tentar analisar o que tem dentro desse fundo, se o gestor é competente, né, olhar para outros indicadores, né? Então, eu não tenho absolutamente nada contra fundos imobiliários, é que na nossa estratégia seria um pouco de perda de tempo, porque a gente está mirando muito mais em retorno total ao acionista, que é não só a distribuição dos dividendos, como também a capacidade de você alavancar o seu patrimônio, né? Então, isso em ações é muito mais provável do que através dos fundos imobiliários por N motivos, né? Então, não tenho nada contra, mas se faz sentido para você, se você se sente confortável, vai em frente, né? Segunda coisa também é que a gente não investe em fundos e terceira coisa, a gente não investe em construção civil, consequentemente não investimos na sua cadeia. São raríssimas exceções, mas via de regra a gente não costuma investir, então acaba não fazendo sentido nessa estratégia. Vão ter pessoas que às vezes são mais familiarizadas com isso, que gostam, né? Eu não tenho nada contra, mas acho que para quem está buscando isso mais a longo prazo, ações têm um potencial de retorno total acionista maior do que os fundos imobiliários. Me parece também que as pessoas veem no fundo imobiliário algo que não varia, a cotação não varia muito, então não fico muito preocupado se vai cair ou subir, porque está pingando lá mensalmente, tudo bem. Como a Lu falou, a gente nasceu praticando essa estratégia em ações, então a gente não discrimina ninguém, não recrimina ninguém, você quer investir em Bitcoin, fundo imobiliário, acho que não tem problema nenhum. Inclusive, quanto mais opções para o investidor, melhor, né? Perfeito. O que a gente fica chateado é da pessoa querer polarizar o investimento. Porque você tem ações, você é contra fundo imobiliário. Porque você tem Bitcoin, você... Cara, a gente não é contra nada. A gente é contra você comprar porque alguém está comprando, porque um youtuber falou, e você não sabe, não faz a menor ideia do que se trata aquele determinado ativo, né? O fundo imobiliário muita gente compra porque tem aversão, por exemplo, a oscilações no mercado. E tudo que nós queremos é que as ações oscilem. Inclusive para baixo, né? Principalmente para baixo. Então as pessoas não, elas veem, as pessoas não têm medo de ações, elas têm medo da oscilação das ações, né? Então muita gente gosta de Banco do Brasil, mas não sei se vai gostar se cair 50%. Aí vai ter sempre aquela pessoa que vai falar, não, eu compraria mais, o mais esperto, né? Mas daí cai 50% de novo, e nós já vimos isso acontecer várias vezes, 2008 isso aconteceu, pandemia isso aconteceu, e as pessoas não tinham esse mesmo, digamos assim, essa mesma... não eram tão vorazes, tão apetitosas para comprar, porque sempre falavam, vou esperar cair um pouco mais. Entende? Então, eu acho que o fundo imobiliário talvez atraia muito por conta disso e por conta do pagamento de dividendos mensal, isso atrai bastante. Mas, efetivamente, se você não tem medo de volatilidade e você torce, inclusive, para que suas ações sejam voláteis, você sabe o que você está fazendo, não faz muito sentido investir em fundo imobiliário. Na nossa forma de investir, na nossa estratégia, AGF, Marce, né? Mas a gente entende e respeita os profissionais dos fundos, enfim.